nome é Socorro, professora de Biologia. Vamos dar continuidade à aula passada. Se vocês bem se lembram, nós iniciamos a aula falando sobre o processo evolutivo, o que é evolução, órgãos vestigiais, fósseis. Falamos um pouquinho da teoria de Lamarck, que ele fala um pouco como ele botou essa teoria, que é a teoria do uso e desuso, ou seja, quanto mais um órgão você usar, mais aquele órgão vai se desenvolver, vai crescer. E ele também falou que quando você usa demais um órgão, você passa aquela característica para os seus descendentes. Ou seja, uma pessoa que faz halterofilismo, ela já vai ter um filho com características dos músculos desenvolvidos. Essa teoria, até muito tempo, ela foi aceita, ela foi dada como certa, porém, outra teoria surgiu, que foi a teoria de Darwin. Segundo Darwin, que é o darwinismo, é uma teoria que foi criada por Charles Darwin durante uma das suas muitas viagens pelo mundo. E com longos estudos e cartas trocadas com Alfred Russel Wallace, que é também outro pesquisador que compartilhava com Darwin os mesmos conceitos, essas viagens ele observou que os animais eles sofriam adaptações e durante essas viagens ele fez algumas observações. Uma delas é a seleção natural. O que seria a seleção natural? Darwin dizia o seguinte, que um ser ele é selecionado pelo meio. Se o meio está propício para um animal, um exemplo, que come só vegetais e naquele ambiente não tem vegetais, obviamente aquele animal não ia sobreviver ou iam ficar só os mais adaptados a comer o vegetal que aquele ambiente proporcionava. Então, o que diz a seleção natural? Organismos mais adaptados são selecionados pelos meios e transmite suas características aos seus descendentes. Ou seja, hoje em dia, um exemplo clássico da seleção natural é o que acontece até com a nosso estudo. O aluno que vai passar num concurso de Enem ou num outro concurso, ele foi o quê? O aluno que estudou mais. Então, pela seleção, passa aquele aluno que está mais adaptado, que conhece mais, que estudou mais, que está mais habituado ao ambiente. Aí o Darwin falou o seguinte, tem essa seleção natural. Organismos mais aptos são selecionados pelo meio e transmitem suas características aos seus descendentes. O Darwin, se vocês se lembram, o Lamarck, aliás, se vocês se lembram, ele dizia o seguinte, que tinha girafas de pescoço longo e girafas de pescoço curto. Que com um processo, ela esticou tanto o pescoço, que o pescoço cresceu e ela foi para comer as folhas das árvores mais acima. Darwin não, Darwin disse o seguinte, que sempre existiu girafas de pescoços longos e pescoços curtos. Como as árvores eram muito altas, somente a de pescoço longo conseguia chegar lá em cima e aquela do pescoço curto, não. Se você não come, o que vai acontecer? Você vai findar morrendo. Óbvio que só tinha um cruzamento entre as girafas de pescoço longo. A de pescoço curto ia morrendo e, pela seleção natural, só sobrevivia aquelas que estavam mais adaptadas ao meio, ou seja, aquelas que tinham já naturalmente o pescoço longo. Aí a teoria evolucionista de Darwin. A fauna e a flora o fizeram perceber que os organismos vivos modificam-se através dos tempos. Modificações a longas gerações levariam ao surgimento de novas espécies. Todos os organismos existentes no planeta atualmente outrora compartilharam de um ancestral em comum na história evolutiva. Vamos para a primeira. A fauna e a flora fizeram perceber que organismos vivos modificam através do tempo. O que isso significa? Nós, humanos, nós, Homo sapiens sapiens, até um tempo atrás nós éramos conhecidos como Homo sapiens. Pelo processo evolutivo, agora nós já somos uma subespécie de uma espécie. Nós somos Homo sapiens sapiens.
Mas será que nós, desde o início, nós éramos como somos hoje? O nosso cérebro, o nosso crânio, será que não houve uma modificação? Ou seja, nós, pelo processo evolutivo, nós nos adaptamos, nós fomos melhorando com o passar do tempo. Lembrando que nem sempre evoluções são positivas, pode ter uma evolução negativa sim. Então, os seres vivos, independente de ser plantas ou animais, eles vão se modificando ao longo do tempo, buscando melhorar ou se adaptar àquele ambiente que eles vivem. E isso, claro, vai fazer surgir novas espécies, como aconteceu conosco. Nós éramos Homo sapiens, agora somos Homo sapiens sapiens, ou seja, uma outra espécie, uma subespécie dentro de uma outra espécie. Todos os organismos existentes no planeta atualmente, outrora compartilharam um ancestral em comum na história evolutiva. O que significa isso? Pelo processo evolutivo, todos os seres nasceram de um único ser há muito tempo atrás, que foi uma célula que se desenvolveu, que foi se modificando, como também pelo processo evolutivo, nós viemos de um mesmo ancestral em comum com o macaco. Nós não viemos do macaco, nós viemos de um ser que originou a nós, seres humanos, e aos outros primatas, que são, em geral, os macacos. Aí aqui nós temos uma linha cronológica nesse processo evolutivo. Vejam lá embaixo que nós temos o primata, né? O primata, vamos supor assim, original, e dele se originou todas as outras espécies, que as espécies que são homídeas, né? Que é a nossa, e dos nossos parentes, que não deixam de ser nossos parentes, sim, que são os outros primatas. Quanto mais perto está no processo evolutivo, mais parecido nós somos com aquele ser, tanto mentalmente como fisicamente. Isso não significa dizer que nós somos iguais. Como eu já falei, nós temos o mesmo ancestral em comum, nós nos parecemos com aquele ser, mas isso não significa dizer que nós somos irmãos dele. Pela teoria evolutiva, nós seríamos primos de todos os seres vivos. Aí pode ser primo em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, isso não importa. Então, nós, no nosso processo evolutivo, nós tivemos muitas teorias, que é a de Lamarck e Darwin, e o darwinismo, ele fala também o seguinte, que Darwin, ele publicou um livro chamado Origem das Espécies, onde apresentou sua teoria da evolução, destacando-se a seleção natural e a ancestralidade comum, que foi o que nós vimos. Seleção natural só se adapta ao meio àqueles que estão mais evoluídos, e a ancestralidade comum, que é que nós originamos de um mesmo ser em comum. E Darwin não conseguiu explicar como as mudanças ocorriam nos organismos e como essas mudanças eram passadas aos seus descendentes. Essa explicação apenas surgiu com o estudo da genética. Ou seja, o Darwin só soube dizer como aconteceu, o que era, mas dizer assim, isso aqui foi assim, como explicar a minúcia ele não conseguiu. Isso aí só foi explicado com o estudo da genética, que o que é a genética? A genética é o estudo do nosso genoma, que são os nossos caracteres que estão dentro do nosso DNA, que estão dentro das nossas células evolutivas. Quais são as teorias evolucionistas? Nós temos o neodarwinismo. O neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, é uma teoria que insurgiu conhecimentos científicos, em especial em genética, para explicar os processos evolutivos propostos na teoria da evolução de Darwin. A corrente incorporada aos conceitos de mutação e recombinação genéticas foi o monge Gregor Mendel, após anos de teorias de Darwin ser lançada, ele realizou várias experiências, como o cruzamento de ervilhas, para encontrar o que futuramente seria conhecida como a ciência dos genes. Ou seja, Gregor Mendel foi um botânico, um monge botânico, e ele foi cruzando espécies de ervilhas, e ele constatou uma coisa que para nós hoje pode ser óbvia, mas para aquele estudo foi de fundamental importância. Ele cruzou ervilha amarela com amarela,
nasceu ervilha amarela. Cruzou ervilha verde com verde, nasceu ervilha verde. Ah, mas isso aí é óbvio. Só que para o estudo, aquilo ali provava o quê? Que se eu tenho dois seres iguais, o filhote ou o fruto só pode ser igual aos seus pais, ou a F1, que é a formação parental. E ele foi recruzando ervilhas verdes com amarelo e constatou que sempre se destaca uma mais. Então ele foi percebendo que algumas características são mais destacadas, são mais fortes do que as outras, que ele chamou de característica dominante, e aquela que é dominada ele chamou de característica recessiva. Uma das curiosidades sobre esse processo de adaptação ocorreu com as borboletas na época da Revolução Industrial. Existia, pela gravura você vai ver que tem a borboleta branca e a borboleta preta. Sempre existiu borboleta branca e borboleta preta. Só que as árvores, elas eram brancas. Então, você colocou uma borboleta branca em cima de uma árvore branca, ela se camuflava perfeitamente. Com a Revolução Industrial, jogado no ar muito resíduo, aquelas árvores foram cobertas, aquelas árvores brancas, foram cobertas com resíduos pretos. Então, a borboleta preta, que antes servia como alimento de pássaro, ela começou a se camuflar melhor. E quem foi servir de alimento de pássaro foi quem? A borboleta branca. Ou seja, o meio fez a adaptação daquele ser servir de presa naquele momento. Hoje em dia, isso aí acontece muito. Se você estudar um pouquinho e pesquisar, você vai ver que as onças, os animais que são presas das onças, eles enxergam preto e branco. E a onça no mato você não identifica. Para nós que enxergamos a cor, nós vamos ver aquele animal amarelado. Mas ele no preto e branco você não consegue identificar ele na floresta. Ou seja, a onça, como ela é um predador, ela se adaptou àquela situação para ser mais fácil servir, né, de predadora. Então vamos lá para a nossa atividade. Leia os textos seguintes, extraídos de um texto sobre a cor da pele humana. A pele dos povos que habitavam certas áreas do antimilênio adaptou-se para permitir a produção de vitamina D. À medida que os seres humanos começaram a se movimentar pelo Velho Mundo, há cerca de 100 milhões de anos, sua pele foi adaptando-se às condições ambientais das diferentes regiões. A cor da pele das populações nativas da África foi a que teve mais tempo para se adaptar, porque os primeiros seres humanos surgiram ali. Nesses dois trechos encontram subjacentes ideias. Quem é que diz que os seres se adaptam ao meio? Será que foi a teoria sintética da evolução, Darwin, neodarwinismo, Lamarck ou sobre as especiações? Vamos lá? Então, gente, qual vai ser a resposta correta? Vamos lá? Darwin, ou seja, os seres se adaptam com o passar do tempo para melhor conviver ou viver em um ambiente. A outra questão, considerando diferentes hipóteses evolucionistas, analise as afirmações abaixo e as respectivas justificativas. Letra A, o urso polar é branco porque vive na neve, ou o urso polar vive na neve porque é branco? Vamos lá, meninos, analisando quem disse o quê. As afirmações A e B podem ser atribuídas respectivamente a quais cientistas? Vamos lá, pensar um pouquinho. A resposta é Lamarck e Darwin. Bem, meninos, espero que vocês tenham gostado, que tenham assimilado o conteúdo. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, não só na nossa disciplina de biologia, mas em todas as outras. Como eu sempre falo, conhecimento é a única coisa que não pode ser retirada de vocês. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e até a próxima aula.